E aí, pessoal, o home care é hoje internacionalmente, falando agora da atenção domiciliar voltada para a empresa, né? Que a gente viu que o atendimento domiciliar ele pode ser através da empresa home care, como ele pode também ser ofertado pelo profissional individualmente, né? Agora, falando especificamente sobre a empresa, o home care é hoje internacionalmente uma importante alternativa no tratamento de pacientes pela significativa relação de otimizar o binômio custo-benefício, né? Logicamente que vai ter um custo maior, porém o benefício, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para as instituições hospitalares, é bem melhor, tá? Como funciona? Embora o eixo de toda internação domiciliar seja feito pela equipe de enfermagem, conta-se também com nutrólogos, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas pulmonares e de reabilitação física, além de psicólogos e, em regra geral, cabe ao médico assistente a tarefa de indicar o momento exato que seu paciente poderá ir para a internação domiciliar, consultando e tendo o aval da equipe de enfermagem e multidisciplinar. Tá? Então, como a gente falou, né, home care está voltado para o atendimento de enfermagem, tá? Só que a empresa home care, ela pode ter outros profissionais que prestam esse serviço, tá? Mas o foco maior são os profissionais de enfermagem realizando as atividades de assistência domiciliar e de internação domiciliar. Tá? Mas como mesmo no serviço home care, o paciente precisa de uma equipe multiprofissional, tá? Multidisciplinar, então, assim, alguns home cares, eles têm também outros profissionais que prestam assistência domiciliar, tá? Daí vem a questão dos fisioterapeutas, né, de nutricionistas, de psicólogos, de médicos, tá? Mas veja que o foco maior com relação a home care são os profissionais de enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, tá? E daí, pessoal, nós temos compete não exclusivamente a ele repassar para a chefia de enfermagem a instituição do home care. Todas as rotinas ou medicamentos, as orientações médicas, além dos exames que ele indica, e quando sejam feitos e as datas e horários que pretende visitar o paciente, que por lei e obrigatoriedade ética deve ser diária, tá? Então, quando a gente fala, né, não exclusivamente ao enfermeiro, certo? Mas a entrada, a inserção aí de outros profissionais, tá? Inclusive aí o médico, que vai fazer as prescrições, que vai solicitar os exames, que vai fazer todo aquele, né, acompanhamento para que a enfermagem possa desenvolver suas atividades, tá certo? E daí, esse médico, né, ele pode ser da própria home care, tá? Ou ser um médico particular, certo? Com outro vínculo aí, né, que a família contrata, tá certo? Por quê? Porque o home care, ele trabalha a enfermagem, né? Como eu falei para vocês, alguns home cares podem ter outros profissionais, mas a maioria, né, o predomínio é de enfermagem, são dos profissionais da enfermagem, tá certo? E daí, esse atendimento domiciliar, né, pode se estender a outros profissionais, tá? E eles trabalharem em equipe e a família, né, contratar estilo home care só o enfermeiro, só o técnico de enfermagem, só o auxiliar de enfermagem, tá? Para fazer esse acompanhamento. Caberá ao enfermeiro tomar todas as providências pertinentes, indo visitar a residência do paciente, aplicar a higienização e desinfecção do ambiente, para recebê-lo sem risco de infecção primários e secundários,
aplicando a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, a prescrição de enfermagem, apurar as condições mais apropriadas para uma assistência sem riscos operacionais e estruturais, conversar com os familiares, providenciar todos os equipamentos ergonômicos necessários, cama apropriada, postes de soro, bombas de infusão, todos os equipamentos necessários para continuar o tratamento em casa, tá? Então, o paciente está lá no hospital, tá? A família quer levar esse paciente para a internação hospitalar, para a internação domiciliar. Então, ele contrata o home care e o profissional, o enfermeiro, ele vai lá, né, organiza todo o ambiente para a chegada desse paciente, para a admissão desse paciente no plano, né, do home care, tá? A enfermagem, ela fica dando essa assistência, e como eu falei para vocês, a própria home care pode ter outros profissionais que adentrem nessa assistência, como também, né, esses profissionais médicos, fisioterapeuta pode ser contratado, né, diretamente pela família, certo? Mas a enfermagem, ela vai ser contratada pelo home care. O home care não interfere na prescrição do médico assistente do paciente. Entretanto, por critérios de segurança, a instituição home care mantém médicos de backup 24 horas do dia, durante 7 dias da semana, que poderão ser acionados em caso do médico assistente não ser encontrado, ou se este solicitar outra especialidade e ainda numa urgência, onde ele não tiver alcançável, tá certo? Como eu falei para vocês, pode ter outros profissionais. Esses equipamentos têm que ser compatíveis com a residência da família para tornar o ambiente apropriado e apto para continuar o tratamento do paciente. O home care segue as determinações e orientações do médico assistente, especialmente quanto aos medicamentos e aos materiais utilizados na internação domiciliar, tá? Então, nós da enfermagem, seguimos à risca tudo que é recomendado, tá? Tudo que o médico, né, tudo que é prescrito para o paciente, ok? O home care, por vezes, é complexo e necessita de uma coordenação com variáveis frequentes e requer uma equipe multidisciplinar especializada para que trabalhem de modo integrado, em perfeita sintonia, coordenação e time. Para isso, são necessários profissionais de saúde mais globalizados, pois os casos vão requerer múltiplas terapias e análise de vários e modernos procedimentos em diversas especialidades. A volta do clínico geral, do intensivista, vai ser motivado pela necessidade do mercado dessa especialização. Como eu falei, pessoal, né? Que quando toda a equipe ela é contratada por uma home care, né? O serviço ele fica mais engajado, porque todos os profissionais são de lá. Tá? Prestam serviço a uma home care. Mas, como a gente também falou, pode ser que a home care seja só composta da equipe de enfermagem, e daí os outros profissionais sejam, né, contratados de outro serviço, né, independentes, certo? A sintonia, ela vai acontecer, né, a comunicação dos profissionais, ela tem que acontecer, certo? Só que algumas vezes possa ser, né, que devido a outros compromissos, a questão de não estar na cidade, a comunicação, né, demore um pouco mais, tá? Ao contrário de todos os profissionais serem de uma mesma empresa, né, a comunicação, ela fica mais ágil. Assim, como enfermeiro, conta com a especialidade de home care. Este estará sozinho na casa do paciente, sem contar com as supervisores de hospitais, tendo que ter conhecimentos gerais e específicos, amplos e seguros.
criatividade e iniciativa para desempenhar com competência seu trabalho. Por isso, há necessidade de reciclagem constante e atualização. É de responsabilidade familiar designar um cuidador, se possível, do núcleo familiar, que será responsável pelo paciente, tá? Então, é aquilo que eu até falei, né, há pouco, quando eu citei de Charliane, né? Para ela, né, para ser cuidadora, então, ela adentrou, né, no diagnóstico do paciente, estudou, né, as melhores maneiras de cuidar do paciente, tá? O enfermeiro, ele também tem que estar sempre se especializando, né, para esse acompanhamento de internação domiciliar, certo? O cuidador deverá encontrar-se, sim, e também, né, dentro da própria internação domiciliar, né, alguém da família se torna cuidador no sentido de ter aquela comunicação direta com o profissional que está lá cuidando do paciente, tá? O cuidador deverá encontrar-se absolutamente capacitado e psicossocialmente habilitado para acompanhar a evolução da condição do paciente, transmitindo todas as informações à equipe profissional. Cabe ao cuidador acompanhar todas as condutas realizadas no paciente, coparticipando, quando solicitado, estando fora de sua alçada, a realização de procedimentos técnicos de enfermagem, sendo de responsabilidade da família e ou representante legal do paciente o fornecimento correto das informações referentes às condições físicas da residência, bem como aquelas relacionadas à limpeza e manutenção do ambiente, segurança, instalações hidráulicas, elétricas e o fornecimento de materiais de uso pessoal para o cuidado do paciente, tá? Então, veja, a família ela vai estar voltada para os cuidados, né? Logicamente que atividades técnicas, procedimentos técnicos que exijam técnico científico deve ser feito pelo profissional, tá? Mas o apoio, né, a questão da ajuda dentro do domicílio, do cuidador, né, é saudável, tá? Ele vai ajudar bastante, tá? E também, nos momentos que o profissional não estiver lá, né, o cuidador, ele vai ser orientado para prestar essa assistência, certo? Então, por exemplo, a família contrata o cuidador, a família contrata o profissional no período da noite, tá? Então, no período do dia, tá? O profissional não vai ter lá, porque ele foi contratado só para ficar à noite. Então, no dia, é o cuidador, tá? Que pode ser um familiar ou não. E daí a equipe vai orientar como cuidar desse paciente, certo? Pronto, então, Charliane já sabe os cuidados que deve ter aí, né, com o paciente acamado, tá? Então, ela buscou esse conhecimento, tá? O cuidador, ele tem que buscar esse conhecimento, ele tem que ser orientado com relação a cuidar do paciente, certo, pessoal? Tranquilo com relação ao home care?